noite, igreja. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer a presença de todos, onde a gente pode estar reunido aqui mesmo, que seja virtualmente, né? A gente está reunido com o propósito de adorar o Senhor. Te convido então, né, para mais essa noite, um culto de ensino, a estar junto com a gente. Eu queria te convidar para, nesse momento, você estar levantando, se você pode, do seu lugar, da onde você está, e a gente vai fazer um louvor, a gente vai adorar o Senhor. E mesmo que a gente não pode estar reunido aqui no prédio junto, a gente está aqui no prédio neste momento, o prédio está vazio, e a gente vê quão importante é e quão falta a gente sente de estar uns com os outros. Mas neste momento, eu quero te convidar, porque nós não estamos juntos de corpos, mas em espírito, adorando ao Pai. Eu queria te convidar para que a gente crie uma atmosfera de adoração, porque nós estamos aqui para adorar aquele que nos criou, aquele que nos salvou, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, aquele que busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, amém? Então, quero te convidar aí no teu lugar, aí na tua casa, você criar esse ambiente, reúne a tua família, chama os teus filhos. Se você está sozinho, na verdade você não está sozinho, o Espírito Santo está aí com você, como está aqui conosco. E eu queria te convidar então para nesse momento nós juntos fazermos uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade, Senhor. É um privilégio podermos estar te adorando, Senhor, juntos, Pai, no mesmo espírito, Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor, tudo que está acontecendo, Deus. Mesmo por esse momento difícil, tão difícil que estamos passando, Deus, nós queremos, Pai, te adorar, Senhor. Tu é digno de toda adoração, Senhor. Recebe a nossa adoração, Pai. Neste momento, Senhor, eu peço que o Senhor venha aquietar a nossa alma, Pai. Silenciar a nossa alma, Deus, para que nós possamos, Deus, te adorar. Recebe a nossa adoração, Deus. Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Senhor Deus, que possamos buscar, Senhor, o consolo nos teus braços, Pai, nesses dias tão difíceis, Senhor. Deus, eu oro, Pai, por todos os meus irmãos, Pai, por todos nós, Senhor. Que nós venhamos buscar, Senhor, esse consolo, esse conforto em Ti, Deus. Que o Senhor venha nos dar força, Pai, para confiar, Senhor, em Ti, Pai, em todos esses dias, Pai.
recaio em tua graça, recaio de novo em tu. Diante de ti, diante do teu amor, diante do trono, diante da graça, diante de ti, diante do teu amor, diante do trono, diante da graça do Senhor estou a te procurar, pois eu sei, eu bem sei que é neste lugar, um santo lugar, que livre eu sou, que vivo estou, que perdoado eu sou, que amado eu sou por ti, meu Deus, que livre eu sou, que perdoado estou, que amado eu sou. Por ti, meu Deus de amor, prostrado estou, te apresento a minha vida como oferta viva a ti, Senhor, tu és a porção da minha herança, minha alegria a cada dia, o teu amor me contagia, diante de ti me faltam as palavras, tu és tudo que eu preciso, minha força e meu Deus vivo, Deus vivo tu és, Deus vivo tu és, Deus vivo tu és em mim, Deus vivo tu és, Deus vivo tu és, Deus vivo tu és em mim. Aleluia. Amém. Agora eu gostaria de convidar a escutar uma palavra do pastor Márcio. Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz a todos. Nossa quinta top, né? Quinta-feira, nós vamos dar início aí a essa palavra aí, né? Que vai ser tremenda para o seu e para o meu coração, para todos aqueles que estão me ouvindo. Eu quero iniciar fazendo uma oração, tá bom? E pedindo que todos vocês curvem a sua cabeça aí onde você está, que a gente possa iniciar orando e pedindo que o Senhor nos ajude nessa trajetória. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que me assistem, obrigado por essa igreja maravilhosa que o Senhor tem nos dado para cuidar, para zelar, para amar. Obrigado por cada família, cada vida. Que o Senhor nos abençoe grandemente nessa jornada. Em nome de Jesus eu te peço que a tua palavra, Senhor, alcance corações e mentes agora, para que todos nós possamos descansar na tua presença nesses tempos de ansiedade, de medo, de preocupações. Que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos guarde diante da sua poderosa mão, em nome de Jesus. Amém.
Bem, queridos, a paz a todos. E o tema dessa noite, nosso culto de ensino, né, é medo ou a certeza da salvação. Eu queria trabalhar com vocês aí, lembrando você que é culto de ensino. Então eu quero assim citar alguns versículos bíblicos para nós, dentro daquilo que eu vou falar, tá bom? E eu queria te motivar você, após terminar essa mensagem, você estudar, ou amanhã, ou depois, você também ir atrás dos versículos, procurar estudar, porque a gente não é dono da verdade, só Jesus é. Então aquilo que a gente tenta passar para vocês é aquilo que a gente busca no Senhor, através do Espírito Santo, da leitura bíblica, da meditação, tá bom? E eu queria te motivar, você estar aí lendo, meditando, estudando, orando, enfim. Eu preciso, antes de iniciar, eu preciso mandar um abraço. Quero mandar um abraço especial para minha mãe, mandar um abraço para o meu pai, para minha irmã, que estão lá em Santa Catarina, que estão nos assistindo também pelo YouTube. Eu queria mandar um abraço para Dona Silvia, minha amigona Dona Silvia. Na quarta-feira, né, ontem a gente conversou, eu e ela, falamos algumas coisas relativas à Bíblia, à palavra, tá bom? Queria mandar um abraço para Dona Silvia e também um abraço para o Marlo, tá bom? Eu queria mandar abraço para todo mundo, mas eu quero mandar um abraço para o Marlo, né, que me mandou uma mensagem que me emocionou. Também estou com muita saudade de todos vocês, e eu creio que o sentimento do coração do Marlo e o sentimento do coração da Dona Silvia é o sentimento de todos vocês por nós, pela igreja, pelos pastores, pelos líderes, tá bom? Outra coisa que eu queria pedir para você, inscreva-se lá no canal do YouTube, né, da Igreja Vida Osório. Inscreva-se também lá no canal do YouTube da Igreja Vida de Santo Antônio da Patrulha, lá de Rio do Sul, de Brusque. Vamos colaborar, tá bom? Vamos colaborar com todas as igrejas que nós temos, as igrejas irmãs, tá? Quanto mais inscritos, melhor. Mas se inscreva no nosso também. E eu queria te pedir aí, irmãos, para você ver as nossas ministrações, olhar as pregações de domingo, as de quinta-feira, tá bom? Nós estamos aqui no prédio da igreja, como você pode ver. Nós nos dispomos a sair de casa. Tem o irmão aqui, o Marco, está aqui fazendo as gravações, vai editar depois essas ministrações. A Karine e o Arthur com louvor, o pastor Vini vai gravar a mensagem de domingo. Então eu gostaria muito de motivar vocês a estarem ouvindo, divulgando, compartilhando as mensagens, tá bom? Nós não paramos, a igreja não está parada. O prédio pode estar parado, mas a igreja não parou, amém? Eu queria falar algo também que eu estou com saudade. Eu queria dizer uma coisa para você que está sentado agora aí, me assistindo. Levanta agora e dá um abraço no irmão que está do seu lado. A saudade de falar isso aqui na igreja. Levanta aí e dá um abraço no irmão que está do seu lado, né? Muitos não gostam disso às vezes na igreja, né? Fala aí para o irmão que está do seu lado. Agora nós estamos sentindo saudade de fazer isso, mas breve nós voltaremos a fazer isso, amém? Irmãos, então, medo ou a certeza da salvação, né? A fé que você e eu somos salvos. A gente percebe agora no meio de toda dessa situação um sentimento de medo. Isso é normal. O medo é normal, né? Quem não está com medo, né? É um sentimento de medo. Mas o que eu quero falar com vocês é: você percebeu que muitas pessoas têm falado de Deus, têm citado versículos bíblicos, né? Posta versículo bíblico. Pessoas têm de todas as maneiras, todas as religiões, elas têm buscado ajuda em Deus agora. Todos nós temos buscado ajuda em Deus. Isso é bom, né? Pessoas parece que estão agora buscando mais a palavra de Deus, falando mais de Jesus, bastante afirmações bíblicas, textos bíblicos, né, nas mídias, né? Então assim, eu queria falar com você, qual a motivação de tudo isso? Qual a motivação? É por medo ou pela uma certeza da sua salvação? Eu queria refletir com vocês alguma coisa sobre isso, tá bom? Então eu queria que você abrisse o texto que eu achei assim para falar sobre motivação para vocês, né? E eu quero falar sobre 3 coisas importantes acerca da salvação, mas eu queria falar sobre o que me motiva a ter a certeza da salvação. Queria que você abrisse João capítulo 6, versículo 1 e 2, e depois eu vou ler o versículo 26 também. João capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, e grande multidão continuava a segui-lo. E a parte final do versículo diz assim: porque
vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então ali a Bíblia está deixando bem clara que grande multidão o seguia para o outro lado de onde Jesus tinha ido, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado. Aqui há uma motivação no coração do porquê seguir Jesus. Versículo 26, Jesus diz assim: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos. Jesus denuncia algo agora. Jesus está denunciando algo para aquele povo, e ele pode denunciar algo para a nossa vida nesses dias, quando ele diz: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E aqui, irmãos, fala de uma motivação errada do coração. No versículo 27, Jesus diz que nós devemos trabalhar não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna. Amém? Então, nós não devemos ter uma motivação errada nesses tempos agora de medo, de aflição, né, por conta de tudo que você está escutando, simplesmente porque nós queremos escapar, um escape de tudo aquilo que Deus está fazendo nesse tempo na nossa vida, né, através de toda a situação do vírus, enfim, a pandemia. Jesus, ele está denunciando toda a motivação errada do nosso coração, e toda a motivação errada do nosso coração pode gerar frustração lá no final. A motivação errada vai gerar frustração lá no final. Se você anotar aí Mateus capítulo 5, capítulo 6, falando a partir do Sermão do Monte, algumas coisas que Jesus fala acerca de algumas coisas importantes lá, você vai ver que várias vezes Jesus cita: ouvistes o que foi dito aos antepassados, eu porém vos digo, né? Jesus disse certa feita no capítulo 6, versículo 1, sobre a questão de dar esmolas, e ele também denunciou lá a questão da motivação errada do coração. Ele disse assim: tenham cuidado de não praticar obras de justiça diante dos outros para serem vistos. Jesus estava denunciando uma motivação errada. A questão de dar esmolas não é errada, nós devemos fazer, é bíblico, só porém Jesus estava denunciando a questão de ser visto, era uma motivação errada quanto a isto. Então Jesus, ele nos alerta em praticamente toda a Bíblia sobre motivação errada que homens e mulheres, que a igreja o buscou. E eu queria falar muito com você sobre isso nessa noite. Qual o motivo de estarmos falando tanto em Deus? Qual o motivo de estarmos falando tanto da Bíblia? De estarmos citando tanto versículos bíblicos? De estarmos citando tanto Salmo 23? Né? Qual a motivação disso? Seria apenas um escape do vírus? Seria só um escape para achar que nós somos melhores porque citamos versículos bíblicos, porque enfim, não queremos ser contaminados pelo vírus? Será que estamos com medo de sermos contaminados pelo vírus? Então, irmãos, eu queria dizer para vocês também que eu não estou aqui para julgar a ninguém, nem trazer peso de condenação a ninguém, né? Principalmente para aqueles irmãos que talvez não são membros da igreja, que estão também nos assistindo, que estão também nos ouvindo agora pelo canal do YouTube. Não quero trazer peso de condenação, mas eu quero falar para você que Deus está falando com todos, independente da cultura, da religião, da classe cultural, do que tem dinheiro no banco ou não, da cor da pele, enfim, do time que torce, do partido político, enfim. Deus está falando com todo mundo, e Deus quer saber realmente qual a motivação do nosso coração. Você pode ter certeza disso. Então não leve como peso de condenação essa palavra, amém? Você lembra daquele jovem rico que queria salvação eterna? Você lembra daquele jovem rico? Ele era apegado a algumas coisas ali, coisas materiais, e quando ele procura Jesus, né? Jesus denuncia isso na vida dele. Jesus diz para ele que uma coisa só faltava para ele, e diz que ele sai da presença de Jesus entristecido, porque ele tinha muitas riquezas. A motivação daquele coração era uma motivação errada, contrária à vontade de Jesus. A pergunta que eu quero fazer para você, de tudo que eu falei até agora, e tem muito mais coisas na palavra que poderiam ser ditas em relação à motivação errada. A pergunta que eu faço para você: se Deus não quiser mudar essa situação? Você já parou para pensar nisso? Se Deus não quiser mudar essa situação, irmãos, se este vírus chegar à minha e à sua casa, se durar por muito mais tempo essa situação do que estão dizendo que vai durar,
E se por acaso, numa situação crítica, caótica, que ninguém quer passar, nem eu nem você, por acaso eu e você sermos atingidos por isso e sermos levados para junto do Senhor, e glória a Deus se formos levados para junto do Senhor, o que nós vamos apresentar para Ele nesse dia? Porque até então, que eu saiba, ninguém está imune desse vírus, ninguém está livre do que está acontecendo. Nós precisamos nos prevenir, nós precisamos nos cuidar, mas ninguém está livre de chegar a ser levado pelo Senhor. E a pergunta que eu quero falar é porque eu quero fazer essas perguntas, porque nós precisamos andar contra aquilo que está sendo dito. Palavras de vitória, palavras de que vai dar certo, palavra que está tudo no controle. Eu creio, vai passar, tudo isso vai passar. Mas e a motivação em relação ao Senhor após isso passar? Será a mesma? Eu quero ir contra a maré hoje, eu quero ir contra aquilo que a gente ouve falar, citações bíblicas que são boas, são importantes, mas eu quero ir ao contrário disso para fazer você refletir sobre qual a motivação do seu coração agora. Nós temos mais medo do vírus ou temos mais fé na nossa salvação? Eu queria, dentro disso então, falar de 3 coisas imprescindíveis que você e eu devemos ter acerca da certeza da nossa salvação, tá bom? Eu queria lembrar você novamente, é culto de ensino, vou citar alguns versículos bíblicos, você precisa anotar, pega papel, caneta, pega a sua Bíblia e anote, tá bom? Estude sobre isso. As 3 coisas que eu quero falar com você, sobre graça, sobre arrependimento e sobre fé, são 3 coisas imprescindíveis acerca da minha e da sua salvação, porque se nós não temos entendimento da graça, do arrependimento e da nossa fé em Jesus Cristo, tudo que fizermos, tudo que falarmos é balela, é bobagem. Nós temos que ter certeza da nossa salvação, amém? Então abra comigo Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, aonde o apóstolo Paulo, ele cita a essa igreja, a esse povo, ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Estou lendo na NVI. Não por obras, para que ninguém se glorie, amém? Anote aí Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Anote Lucas capítulo 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Anote João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, amém? Anote esses 4 versículos bíblicos que eu passei para você, estude, e dentro disso eu quero falar sobre essas 3 importantes áreas da nossa vida acerca da nossa salvação. A primeira então o primeiro tópico que eu quero dizer para você, que a salvação é uma manifestação da graça de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas famílias, sobre a igreja. A salvação é uma manifestação da graça de Deus. O que isso quer dizer? Com aqueles versículos ali, começando por Efésios, ninguém, irmãos, ninguém é salvo pelas obras, ninguém, você sabe, está lá na Bíblia, ninguém é salvo pelas obras, mas sim é salvo para a prática das boas obras. Paulo fala em Efésios capítulo 2, tudo isso, que nós somos salvos para a prática das boas obras, amém? E esse é o momento de fazer boas obras, e boas obras não é só dar um cesto básico, não é só dar uma esmola, amém? Umas boas obras, tanto literais como obras espirituais. Agora é o momento das boas obras. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 23 e 24, o apóstolo Paulo está dizendo assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então olha como é importante nós entendermos agora, mais ainda do que nós entendemos, e orarmos por isso, para entendermos da graça de Jesus, de Deus por meio de Jesus Cristo, né? Em Romanos capítulo 11, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria
graça. Então, se é pela graça, obra nenhuma, irmãos, nada que nós fizemos vai poder nos salvar. Frase nenhuma no Facebook vai poder nos salvar. Nada vai poder nos salvar. Em Atos capítulo 15, versículo 11, diz assim: cremos que somos salvos pela graça. Paulo está dizendo, ele está numa conversa lá, falando dos discípulos, e ele diz: nós cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Em Efésios capítulo 1, como eu disse para vocês, vou citar bastante versículo bíblico, é um culto de ensino. Efésios capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: nele quem? Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. De acordo com as riquezas da graça de Deus. Em Tito, no capítulo 2, epístola de Tito, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela se manifestou, ela apareceu, ela foi manifesta, salvadora a todos os homens. No mesmo livro, epístola de Tito, no capítulo 3, no versículo 7, ele também diz: ele o fez a finalidade dele ter feito isso, que justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então, irmãos, existem muitos outros textos, que vão definir a importância da graça sobre as nossas vidas. Existe muita coisa na Bíblia, muita coisa, nós levaríamos muito tempo para estar falando sobre isso. Eu peguei alguns versículos assim, que eu creio que Deus falou no meu coração e vai falar com o seu. Mas se você for se ater a estudar na sua Bíblia de estudo, lá nos índices lá no final, você vai encontrar muita coisa. Se você botar lá versículos sobre graça no Google, você vai encontrar muita coisa. Então procure estudar, amém? A verdade central aqui da graça é que ninguém é salvo por merecimento próprio. Entenda isso, ninguém vai ser salvo por merecimento próprio. Agora, nessa época então, dessa pandemia, irmãos, não há preto, não há branco, não há pobre, não há rico, não há pastor, não há ovelha, que não precise da graça do Senhor. Ninguém se salva por merecimento. Essa é a verdade que eu queria passar sobre graça sobre você, amém? Não há merecimento nenhum. Então, cuidado com a motivação errada em relação à graça de Deus. Cuidado, a graça do Senhor não pode ser transformada numa graça barata, amém? Cuidado com isso. Ore para que a graça de Deus se revele em Jesus Cristo, se revele cada vez mais sobre a sua vida. Esse é o primeiro ponto, a graça de Deus. O segundo ponto, irmãos, é que então, falamos de graça, a graça de Deus revelada em Jesus Cristo é um chamado ao meu e ao seu arrependimento. É um chamado grandioso ao meu e ao seu arrependimento. Ontem, vocês viram um videozinho que eu pus ali sobre Joel 1 e 2. Queria que você lesse Joel capítulo 1, versículo 2. Você vai ver uma sentença, você vai ver o que Deus está falando que vai acontecer, que Ele cerrou os céus, que Ele entregou todas as coisas lá para a destruição. Então, através do profeta Joel, há um clamor, há jejum, há a conclamação da nação, dos sacerdotes, há um pedido de arrependimento e há uma resposta de Deus. E logo após, Deus então lhe diz que vai derramar do seu espírito sobre toda a nação e os jovens profetizarão. Enfim, Joel capítulo 2 você conhece. Então assim, a graça de Deus revelada em Jesus é um chamado ao nosso arrependimento, e é tempo de nós nos arrependermos. Nós talvez da igreja, nós pastores, nós membros de igreja achamos, não, arrependimento é para quem está perdido. Irmãos, Deus está chamando, nós temos conversado, nós os pastores, alguns líderes, para confessar nossos pecados. Nós precisamos chegar diante de Deus e confessar o nosso pecado, nos arrepender amargamente do que nós estamos fazendo, com a graça do Senhor, com a graça gratuita sobre nós, gratuita para nós, mas custou sangue precioso de Jesus. Por que a graça de Deus é um chamado ao arrependimento? Quando ela se revela, Marcos capítulo 1, versículo 15, você vai ver que logo depois que João Batista é preso, diz assim, Jesus aparece e diz assim: o tempo é chegado. E dizia ele: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa palavra tem que estar viva no nosso coração. O reino de Deus é chegado, arrependam-se
e creiam. E com isso eu quero dizer, irmãos, que fé vem depois do arrependimento. A fé, ela vem após o nosso arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, para que Deus gere, através da sua graça, mais fé no nosso coração, nas boas obras que Ele tem para nós, amém? O chamado arrependimento, irmãos, é para uma mudança de atitude, é a metanoia, é a mudança de atitude, é a mudança de mente, é a mudança de pensamento, é uma conversão genuína. Nós devemos convergir, irmãos, de uma atitude de rebelião, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, que Ele se entregou por nós, levou os nossos pecados naquela cruz, quando ainda éramos inimigos de Deus. Nós tínhamos uma atitude de rebelião para com o Senhor. Então nós convergimos agora, através da graça de Deus em Jesus Cristo, de uma atitude de rebelião para uma atitude de submissão ao senhorio de Cristo. Uma atitude de submissão. Nós saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só como o arrependimento é maravilhoso, irmãos. Como se nós conseguíssemos chegar todos os dias diante de Deus em arrependimento. Irmãos, Deus vai abrir o céu, Deus vai fazer. Nós precisamos entender. Arrependimento é literalmente aborrecer o pecado. É aborrecer o pecado e pensar somente nas coisas de alto, é pensar conforme o ponto de vista de Deus agora, amém? O arrependimento não é só mudança de atitude, é mudança de atos. Isso, mudança de atos. Atos e atitudes, são duas palavras, atos e atitudes. Então, por que mudanças de atos, pastor? Porque nossos atos mudam quando mudamos nossas atitudes. Nossos atos mudam quando mudamos nossas atitudes. Quer ver um exemplo só? Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona. Uma atitude. Quem confessa e abandona é alguém quebrantado, alguém arrependido, alguém que chegou e confessou. Uma atitude. Quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Para mim está falando de ato e atitude. Então, irmãos, arrependimento é mudança de atos e mudança de atitudes. O arrependimento, ele nos leva, irmãos, a reconhecer e confessar nossos pecados. O arrependimento, nós precisamos reconhecer, irmãos. Nós precisamos reconhecer a preguiça que nós temos de ler a palavra. Nós precisamos reconhecer, irmãos, a nossa falta de conduta diante do Senhor, diante das autoridades. Nós precisamos reconhecer a nossa falta, irmãos, de discernimento das escrituras bíblicas. Está tudo aí, está tudo liberado para nós. A nossa preguiça espiritual, a nossa fraqueza espiritual, irmãos, tudo já foi. A Bíblia diz, está consumado. O Senhor diz, está consumado. Cabe agora a nós, com uma motivação correta, alcançar a maturidade em Cristo Jesus. Então, irmãos, quando nós conseguimos nos arrepender, reconhecer e confessar nossos pecados, algumas consequências disso são fundamentais na nossa vida, para nós entendermos, lembra, da certeza da nossa salvação. Por exemplo, qual consequência é, pastor, de um arrependimento genuíno, de confessar pecado e reconhecer pecado? A consequência é que quando a gente reconhece, a gente confessa, a gente alcança perdão dos pecados. Aleluia. Nós alcançamos perdão e remissão dos pecados. Anota Lucas 24:47, fala sobre isso. Nós alcançamos perdão e remissão dos pecados. Em Mateus 3:2 diz que o reino de Deus, ele vem próximo de nós, ele vem. Jesus chega a dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Quando nós conseguimos reconhecer, quando nós conseguimos confessar, através do arrependimento, irmãos, o reino de Deus começa a emergir de dentro de nós, a aparecer dentro de nós. Isso é uma consequência do nosso arrependimento. Uma outra consequência está lá em Atos 2:38, anote aí, Atos 2:38, é que nós recebemos o dom do Espírito Santo. Está lá no início da igreja perseguida, recebereis o dom do Espírito Santo, através da conversão, do arrependimento, da confissão de pecados. Nós precisamos do dom do Espírito Santo. Então, irmãos, até aqui, certamente nós já ouvimos várias vezes, através de pregações, inúmeras pregações, nós já sabemos da graça, nós já sabemos do arrependimento, nós entendemos eles como princípios fundamentais da certeza da nossa salvação. Mas tem o terceiro, o tripé dessa história, que é a terceira coisa que eu quero falar para você, que é a fé. Sabe, irmãos, a motivação de eu e você nos arrependermos,
não é apenas de sermos abençoados, não é apenas de sermos livres, imunes das doenças, das perseguições. Jesus disse: no mundo vocês vão passar, nós vamos passar por aflições, então não tem como escapar. Então assim, a motivação do arrependimento é porque a graça nos alcançou e agora nós temos fé. E para que precisamos de fé? Para pedir? Não, irmãos, eu creio que Deus está nos chamando, nós agora, nesse tempo, independente do tamanho da igreja, independente do equipamento que a igreja tem agora para fazer a sua mídia, independente daquilo que Deus vai fazer com as igrejas grandes e as pequenas, eu entendo que Deus está nos chamando para revelar o senhorio dele nessa terra, para revelar a natureza dele agora nessa terra, através de mim e de você. Por isso nós precisamos entender da graça, nós precisamos nos arrepender e nós precisamos ter fé. Ter fé não para pedir coisa agora para Deus, ter fé para acreditar que nós podemos passar por tudo que estamos passando, dando glória a Deus, ou com os olhos fixos no alvo, né? E glorificando o nome do Senhor. Então o terceiro ponto e último que eu quero falar com você é sobre a fé. O terceiro ponto é: a fé é o acesso à graça que nos chama ao arrependimento. A fé é o acesso à graça, ao arrependimento. Você viu que da graça ao arrependimento, a fé vai à graça ao arrependimento, o arrependimento à fé de novo, a fé vai à graça de novo. Há um círculo que se completa nesse tripé, do qual a gente não pode fugir. Quanto mais a graça se revela sobre nós, mais arrependido eu sou. Quanto mais arrependimento eu tenho, mais eu confesso, mais eu tenho remissão dos pecados, mais eu cresço em fé. Quanto mais eu cresço em fé, mais graça eu conheço, mais graça eu tenho, mais graça eu obtenho. Quanto mais graça eu obtenho, eu volto para o arrependimento, e assim sucessivamente. Sabe, irmãos, muitos creram em Jesus quando ele esteve pela terra, muitos creram em Jesus, mas muitos não tiveram acesso a Ele. Por que não tiveram acesso, irmãos? Por causa da motivação errada do coração. Simplesmente por causa da motivação errada do coração. Outros tiveram acesso a Jesus, e por que não permaneceram? Quando tiveram acesso a Jesus, por causa da motivação errada do coração, ou seja, foram lá por interesse próprio. Muitos não chegaram ao nível de reconhecer a própria graça encarnada em homem, e não conseguiram se arrepender, e sucumbiram na fé, naufragaram na fé. Sabe, a Bíblia não diz, pastor, que, é uma pergunta, a Bíblia não diz, pastor, que Jesus morreu por todos. Óbvio, diz que ele morreu por todos, mas agora, qual a motivação de alguns no meio desses todos, para estar com aquele que morreu por todos? Qual a motivação do nosso coração? Romanos 5, do versículo 1, 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Em Romanos capítulo 10, 8 e 9, vou ler de novo para vocês, já pedi para vocês anotar, mas vou ler. Diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Por que Paulo está citando tanto boca e tanto coração, irmãos? Porque boca muitas vezes fala do que é exterior, muitas vezes não, a boca fala do que é exterior, mas o coração fala da motivação interna que eu e você temos. O coração fala da nossa motivação. Por isso que Deus diz que conhece o interior do homem, não o exterior. Por isso que o profeta Isaías e o próprio Jesus citou: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim, está muito longe de mim. Sabe, irmãos, uma fé oscilante, que não é firme, pode representar uma fé que ainda não encontrou e reconheceu a graça por meio de Jesus Cristo, e não reconheceu o seu sacrifício na cruz. Uma fé oscilante,
Uma fé fraca. Uma fé, o que é uma fé fraca, pastor? Uma fé fraca é aquela fé que agora busca a Deus por interesse. Senhor, me livra. Senhor, não deixa faltar alimento. Senhor, não me deixa faltar dinheiro. Senhor, não deixa o vírus me pegar. Irmãos, a fé ela é fortalecida em Jesus Cristo, que não importa o que vier, não importa o que vamos passar. É difícil essa compreensão, nós precisamos da graça. Nós precisamos nos arrepender, e nós precisamos mais fé para entender isso. Basta então, irmãos, apenas falar com a boca? Não basta apenas falar com a boca, porque com o coração se crê para a justiça, diz a palavra. E a fé, irmãos, então, ela segue o arrependimento, e o arrependimento precede a fé. Eu queria deixar essas três coisas muito importantes: a graça, o arrependimento e a fé. Eu quero terminar lendo mais alguns versículos bíblicos para você. Tá bom? Diz assim em Atos 13:39, por meio dele quem? Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Moisés tinha a lei, irmãos, mas em Jesus nós temos a atualização dessas leis, todas as atualizações dessas leis. Em Atos 16:31, diz assim: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. Em Atos 26:18, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados, e herança entre os que são santificados, pela fé em mim. Em mim quem? Em Jesus Cristo. Em Gálatas 3:6, considerem o exemplo de Abraão. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Em Filipenses capítulo 3 versículo 9, o apóstolo Paulo diz que nós somos justificados pela justiça que vem de Deus pela fé. Em Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Em Efésios capítulo 2 versículo 8, diz que a fé é um dom de Deus. Então, irmãos, eu aprendo com tudo isso que o nosso relacionamento está fundado no exercício da fé em Jesus. E com isso eu não quero dizer que você citando versículos bíblicos, que você colocando versículos bíblicos aí no YouTube, Instagram, enfim, você não tenha fé. Eu creio que você tem fé, mas eu quero saber se você entende da graça de Deus, se você tem um coração arrependido, quebrantado, que confessa dos seus pecados diante do Senhor. Porque do contrário, irmãos, a fé é vã, a fé é inválida. Nós podemos chegar nesse ponto aqui, irmãos, da pregação, e falarmos como aquele jovem rico. Chegarmos nesse ponto de dizer: olha, pastor, ou Jesus, todas essas coisas eu tenho observado. Está lá em Mateus 19, no capítulo 16 ao 22, a história do jovem rico. Todas essas coisas eu tenho observado desde pequenininho, eu já conheço tudo isso. Nós podemos chegar diante, terminar essa pregação falando a mesma coisa, irmãos. Tudo isso a gente já aprendeu. Agora, irmãos, não basta o pecador saber sobre Jesus e querer apenas ser salvo por ele, porque aquele jovem rico, ele sabia tudo de Jesus, ele queria ser salvo. Ele pede: o que eu posso fazer para ele dar a vida eterna? Não basta só isso, é necessário nós abraçarmos a causa da graça, é necessário nós abraçarmos o crer no sacrifício realizado pelo Filho, é necessário arrependimento e fé, crer no Evangelho. Diz que aquele jovem rico se retirou-se porque tinha muitas riquezas. O que eu aprendo com isso? Aquele jovem rico tinha muitas outras motivações erradas que não o fizeram permanecer com Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12, tem bastante versículo. Tempo não falta, né, irmãos, para nós ler e estudar a Bíblia. Tempo não falta, não pode ser desculpa. Filipenses capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo diz uma palavra que há muito tempo, você já me ouviu pregar sobre isso, mexe com o meu coração, quando ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Como assim desenvolver? Já não sou salvo, já não estou no céu com Ele. Por que eu preciso desenvolver? Porque a salvação, irmãos, é um processo contínuo na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. A salvação é um processo contínuo. O Senhor já consumou tudo, mas eu e você podemos botar fora aquilo que Ele nos deu. Eu e você podemos abandonar aquilo que Ele nos deu gratuitamente através do Seu Filho, no sangue do Seu Filho Jesus. Do contrário, Jesus não diria para nós em Mateus capítulo 7, versículo 13: entrai pela porta estreita, andai pelo caminho, apertado. Por que nós precisamos entrar se já está tudo certo, irmãos?
porque é um processo a ser seguido. E em Mateus 24:13, Jesus diz que aquele que não perseverar até o fim, irmãos, por que perseverar até o fim? Já não está tudo consumado? Jesus está dizendo para nós, a motivação de vocês não é para agora, não é para esse momento, não é para só uma libertinagem, não, é para libertação, para viver a vida eterna comigo. Persevere até o fim. Em Hebreus capítulo 3, no versículo 5 ao 6, o escritor de Hebreus diz assim: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Moisés era testemunho do que haveria de ser dito. E agora, está dizendo no versículo 6 assim: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E olha que interessante, e essa casa somos nós, aleluia, essa casa somos nós. E ele continua no final do versículo dizendo: se é, e quando tiver um se numa frase, irmãos, para e pensa, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança do qual nos gloriamos. Você tem esperança, você se gloria de já estar assentado com ele nas regiões celestiais? Se apegue firmemente às verdades da Bíblia, a graça, se apegue firmemente a um coração arrependido, se apegue firmemente à fé. Então cuidado com as motivações erradas, irmãos. Eu não quero aqui infundar uma teologia barata, mentirosa, eu não sou teólogo, mas algumas coisas que Deus tem revelado no Espírito, irmãos, eu penso, estude, se eu estiver errado você pode me contrariar, entra no meu particular lá. Irmãos, a Bíblia fala de muita gente que perdeu a sua salvação. A Bíblia fala de muita gente, irmãos, nas entrelinhas, de pessoas que abandonaram a Cristo e perderam a sua salvação. Sabe, eu não vou entrar nesse contexto, é muita coisa para falar, se fosse falar, mas Paulo fala uma coisa em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, ele diz assim, ele está falando para Timóteo, e ele diz: mantendo a fé, olha só, mantenha a fé e a boa consciência. Mantenha a fé e a consciência da graça, a consciência que nós precisamos nos arrepender todo dia. Mantenha a fé e a boa consciência, porque alguns rejeitaram, e ele diz: e por isso naufragaram na fé. Meu Deus, por isso alguns naufragaram. Você sabe o que é isso? Um Titanic? Você já viu o filme do Titanic? Naufragaram na fé. E quando você naufraga na fé, sabe o que acontece? Paulo está dizendo: você esqueceu da graça de Jesus, você esqueceu de se arrepender. Lembra das cartas daquelas igrejas no Apocalipse? Umas igrejas que faziam grandes coisas, mas Deus, eu tenho contra ti que você naufragou numa situação. Não está a palavra náufrago lá, mas você naufragou, você esqueceu de algo importante. Então Paulo está dizendo para Timóteo, ele fala para mim através da palavra, que eu tenho que manter a fé e a boa consciência, e não rejeitar, senão eu naufrago na fé. A graça já foi manifestada a nós na cruz do Calvário a todos. O chamado é para arrependimento e fé. A fé é em Jesus, que é a base de todo relacionamento com Deus. A pergunta que eu quero fazer no final dessa ministração é: qual é a verdadeira motivação que eu e você temos de buscar mais a Deus nesses dias agora? Qual é a verdadeira motivação, irmão? Seja real com você. Vá para o seu quarto de oração, vá para o seu quarto, lugar secreto agora, ou depois, ou durante a semana, e pergunte para Deus: Deus, revela para mim qual a real motivação. É por medo que eu tenho te buscado? Ou é por certeza da minha salvação? E eu quero te desafiar, irmãos, a buscar em oração, a buscar através de estudos, a buscar, irmãos, através da graça, pedindo graça. Eu quero viver a graça verdadeira, não a graça barata. Eu quero viver um arrependimento verdadeiro, não um remorso instantâneo. Eu quero viver a fé, não um positivismo, um triunfalismo. Eu quero viver a fé verdadeira em Jesus Cristo. Amém? Talvez agora, irmãos, após essa mensagem, você vai desligar a TV, você vai sair aí da frente da tela de computador, você vai sair do seu smartphone, você vai desligar o seu celular, e vai ser só mais uma mensagem para você. Mas eu quero te desafiar, irmãos, a buscar mais de Deus nesses tempos. Essa é a grande oportunidade que Deus está nos dando. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar com você. Eu quero orar pedindo a Deus que
aqueles que creem no seu nome, aqueles que creem na palavra de Deus, que creem na intimidade do Espírito Santo, que também aquele que não crê, que Deus possa restaurar isso, possa restaurar esse relacionamento, aquele que abandonou os caminhos do Senhor, talvez, aquele que está nos escutando agora, que nunca ouviu sobre uma mensagem como essa, aquele que se sentiu ofendido, que Deus traga mansidão ao seu coração, traga paz ao seu coração agora. Mas eu quero orar, pedindo para você, que você se apaixone por Jesus. Essa é a minha oração, que você se apaixone, não deixe o fogo se acabar, que você se apaixone por Jesus, pela sua palavra e pela comunhão com o Espírito Santo, porque a palavra diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pela sua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos conhecer mais da sua graça, que a sua graça possa se revelar mais sobre nós, que nós possamos chegar diante de Ti no nosso quarto de oração, de joelhos, Pai, enfim, pedindo, clamando a Ti, Senhor, nos arrependendo dos nossos pecados, e que a nossa fé possa aumentar dia a dia, e que a gente cresça em maturidade, Senhor. Dá aos meus irmãos e às minhas irmãs um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Teu Filho amado Jesus. É isso que eu te peço, amém e amém. Deus abençoe a todos.